nós vamos trazer para você que está nos acompanhando um exemplo bíblico sobre essas lições para não ser radical. Lá em Lucas, capítulo de número 10, no versículo de número 33, as pessoas diz exatamente o seguinte: mas certo samaritano, viajando, veio até ele e vendo-o foi movido de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre o seu animal, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. Lucas capítulo de número 10, versículo de número 34. E independentemente das diferenças ideológicas que o samaritano tinha com o homem desfalecido, ele se preocupou com a vida do homem que precisava, né? Se o samaritano fosse extremista, ele teria ajudado? Não teria, porque eram povos inimigos, né? Havia algo que separava eles e era algo antigo. Então, se essas diferenças fossem observadas nessa hora, ao invés de fazer o bem, ele seria negligente. Eu lembro claramente, isso marcou muito uma situação que nós vimos no ano passado, de um homem que desenvolveu um trabalho com moradores de rua, e ele chegou com... chato até de falar. Né? Uma marmitex para poder entregar para o morador de rua, e perguntou para o morador de rua: você vai votar em quem? A moradora de rua disse: eu vou votar em fulano. Ele pegou a marmitex, jogou no chão e falou: então, nunca mais eu te dou de comer. Como é que pode? Então, ele colocou o extremismo, ele colocou essa diferença entre ele e a pessoa acima da vida, da necessidade da pessoa. Segunda lição seria qual, Bispo André? Fala sobre agir com a razão. No livro de Atos, capítulo 9, versículo 10, tem uma passagem bíblica. Pode colocar a passagem, por favor. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Pode passar para a próxima. E disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Pode para o próximo versículo. E numa visão ele viu que entrava num homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que o tornasse a ver. E aqui está sendo falado sobre o maior perseguidor da igreja naquele período. Ele perseguia os cristãos. Só que veio dentro dessa questão o agir com a razão, porque foi um pedido de Deus. Deus pediu que ele não olhasse aquela grande diferença que existia entre eles, apesar de Saulo ser o extremista, de Saulo ser o perseguidor, ser o homem que queria o mal dos cristãos. Ele atendeu a voz de Deus, e imagina se ele não fosse lá cumprir a missão que Deus havia passado para ele. Então essa é a segunda lição, agir com a razão. Qual a terceira lição e a última lição do programa de hoje? Um bom diálogo salva vidas. Em 2 Reis, capítulo 1, versículo 9, então o rei lhe enviou um capitão de 50 com seus 50, e subindo a ele, porque eis que estava sentado no cume do monte, disse-lhe: homem de Deus, o rei diz, desce. Próximo versículo. Mas Elias respondeu e disse ao capitão de 50, se eu, pois, sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e a todos os seus 50. Então o fogo desceu do céu e consumiu a ele os seus 50. Próximo versículo. E tornou o rei a enviar-lhe outro capitão de 50 com os seus 50. E ele lhe respondeu dizendo: homem de Deus, assim diz o rei, desce depressa. Ele foi mais incisivo. Próximo versículo. E respondeu Elias: se eu sou o homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e os teus 50. Então o fogo de Deus desceu do céu e consumiu a ele e aos seus 50. E aí vem o versículo surpresa, né? E tornou a enviar o terceiro capitão de 50 com os seus 50. Então subiu o terceiro capitão de 50 e chegando pôs-se de joelhos diante dele e suplicou-lhe dizendo: homem de Deus, seja, peço-te, preciosa aos teus olhos a minha vida e a vida destes 50 teus servos. Próximo. E eis que o fogo desceu do céu e consumiu aqueles dois primeiros capitães de 50 com os seus 50. Porém agora seja preciosa aos teus olhos a minha vida.
A forma como ele conversou, depois a pessoa pode até ler mais em casa, a forma como o terceiro capitão conversou com o profeta, esse diálogo, né, o bom diálogo, salvou não só a vida dele, mas a vida dos demais.